Olá, que bom te ver aqui. Eu sou Adriana Oliveira e este é o canal AME, Autocompaixão, Meditação e Escuta. Aqui a gente aprende a respirar com o coração, a silenciar a mente e a se escutar com amor. Fico feliz que você chegou a este espaço de presença, luz e conexão. E hoje eu quero te convidar a olhar para uma dimensão mais sutil do diálogo, a sensibilidade do diálogo. Estamos falando de algo profundamente necessário para a nossa sociedade e, ao mesmo tempo, ainda muito raro entre todos nós. Se nos relacionássemos com mais sensibilidade, nossa forma de conviver, de decidir e de cuidar uns dos outros seria completamente diferente. Mas dialogar exige algo que nem sempre aprendemos: prestar atenção aos sinais sutis. Já pensou nisso? Ao que acontece dentro de nós e ao que acontece no campo de um grupo ou de uma conversa a dois. Porque a gente não se comunica só pelas palavras. Existe o nosso corpo, o tom de voz, o silêncio, o que é dito e o que não é dito. Muitas vezes achamos que estamos percebendo o outro, mas na verdade estamos olhando através dos nossos filtros mentais, das nossas crenças, das nossas próprias histórias. Já pensou nisso? É como cruzar com alguém muito próximo e depois não saber dizer nem que roupa essa pessoa estava usando. A gente viu, mas não percebeu. Assim acontece o diálogo. E isso nos ajuda a entender algo muito importante. A sensibilidade não é apenas sentir emoções. Ela vai muito além. Os sentidos nos mostram o que está acontecendo, mas é a consciência que dá significado ao que é percebido. E esse significado ou a falta dele não é uma boa questão de sensibilidade. No diálogo, o significado compartilhado é o que nos mantém unidos. Ele não é fixo, não é rígido, ele é vivo. Ele circula entre nós. Quando há sensibilidade, cada pessoa começa a perceber não apenas o que acontece na própria mente, mas também as nuances do grupo, as tensões, os silêncios, os movimentos invisíveis. Essa é a base para que possamos pensar juntos de forma coerente. O que bloqueia essa sensibilidade, principalmente nossas defesas, nossas crenças e opiniões rígidas. E aqui há algo muito importante. Não se trata de nos julgar por estarmos na defensiva, mas de sermos sensíveis ao fato de que estamos nos defendendo. Perceber o impulso, perceber o fechamento, perceber os sentimentos sutis que surgem. O objetivo do diálogo não é condenar nem convencer, é permitir que tudo venha à tona, para que possamos observar. E é aí que a mudança real começa. Krishnamurti dizia que ser é relacionar-se. Mas relacionamentos podem doer, e o diálogo em grupo nos coloca diante disso. Experiências difíceis surgem, tensões aparecem, polarizações acontecem. E isso não é um erro do processo, é o próprio processo se revelando como ele é. Quando conseguimos sustentar esse desconforto sem fugir, sem atacar, sem endurecer,
algo novo pode emergir. O diálogo verdadeiro não pede que você abandone a sua posição de forma alguma. Ele pede apenas que você não se agarre rigidamente a ela, às crenças, às convicções. Pouco importa se alguém fala a partir do amor, da desconfiança, do ceticismo ou do medo. O que importa é perceber que por baixo de tudo isso há rigidez. E essa rigidez que precisa se abrir com novas possibilidades. Para essas possibilidades surgirem e aparecerem. Há algo provocador aqui. Não é sério defender opiniões de forma automática, assim como não é sério tentar evitar sentimentos desconfortáveis. O diálogo exige seriedade, não no sentido da dureza, mas no sentido de compromisso com a verdade do que está acontecendo com você e com o outro ou no grupo. Sem isso, não há diálogo, apenas troca de palavras. E talvez a grande pergunta que fique seja esta: você está disposto a escutar com sensibilidade o que ainda não sabe sobre si mesmo e sobre o outro? Eu sei que não é fácil, é um aprendizado diário. Eu percebo isso porque eu tento e estou praticando todos os dias. Concluindo, talvez o diálogo comece não quando falamos melhor, mas quando escutamos mais fundo. Quando percebemos o que se move em nós antes de responder. Quando sentimos o corpo, o silêncio, a tensão sutil que pede cuidado. Ser sensível no diálogo é permitir que significados nos atravesse sem pressa de concluir, sem necessidade de vencer. É abrir espaço para o que ainda não tem nome, para o que ainda não está se formando, para o que nasce quando há presença. Que possamos seguir atentos ao que se diz e ao que se cala, porque às vezes é no silêncio sustentado que o verdadeiro encontro acontece. Eu vou ficar aqui te esperando nos comentários. Se está fazendo sentido para você, me diga. E até o nosso próximo diálogo. E que ele comece dentro de você.